de maneira surpreendente. Talvez, né, baseado nas primeiras projeções do estudo contratado pela Easy Invest, né, que a gente comentou no episódio 22 aqui, aquele do Samidan, o Terra chegou a decretar que a epidemia em São Paulo tinha atingido o pico no final de março. A gente está no meio de maio e a gente ainda não atingiu o pico aqui no estado de São Paulo. A gente não sabe quando que vai parar de crescer os números do coronavírus, né? Mas o ex-ministro nunca faz questão nenhuma de apresentar estudos que sustentem suas opiniões exóticas, né? Ele prefere seguir com aquela arrogância própria do ignorante que é capaz de contestar a ciência após o passeio por Copacabana. Ele tem refutado também o virologista Átila Yamarino, né, chamando ele, inclusive, de senhor que tentou assustar a população. Ao comentar um tweet da Jovem Pan, né, que é a casa não oficial da extrema-direita no Brasil, né, inclusive é o berço de Caio Coppola, dentro do jornalismo brasileiro, que chamou o virologista de uma espécie de Greta Thunberg do vírus para os esquerdistas. Ele usou essas palavras. Um levantamento da agência Aos Fatos mostra que o Osmar Terra é o congressista brasileiro que mais publicou mentiras sobre a Covid-19 no Twitter, que é a principal rede social de comunicação política hoje em dia. Em tempos de pandemia, ele conseguiu, inclusive, desbancar outros grandes disseminadores de fake news, né, como os seus colegas bolsonaristas Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis. E mesmo com essa marca espantosa, né, no ranking da mentira, ele virou uma figurinha carimbada de programas de TV e rádio, né? E errou quem achou que ele deixaria de ser uma referência no debate público sobre a pandemia. E é claro que é o dever do jornalismo expor e esculachar esse discurso de charlatões, né? Ainda mais num tempo que a desinformação mata. Numa entrevista à Rádio Gaúcha, o jornalista Daniel Scola contestou todos os falsos argumentos do Terra, inclusive deu uma aula de jornalismo, né, e desmascarou ele ponto a ponto, mas essa atitude não tem sido o padrão jornalístico, né, que a gente tem visto no país e que tem desinformado tanta gente, né, porque a imprensa brasileira tem feito um bom papel ao promover as recomendações da OMS, né, o que compensa a omissão genocida do nosso governo federal. Mas, por outro lado, em nome da exposição da pluralidade de ideias, né, dessa liberdade total de expressão, o jornalismo brasileiro acabou transformando os misticismos do Osmar Terra em opinião com credibilidade o suficiente para debater em pé de igualdade com gente séria. A gente acaba validando, dessa forma, o anticientificismo como algo aceitável, e uma porta se abre para que essas mentiras perigosas se espalhem nesses grupos de bolsonaristas. Em nome de ouvir o contraditório, como se um terraplanismo fosse matéria de opinião, o jornalismo está servindo de escada ao obscurantismo nesse país. Em uma semana, o Terra apareceu como um debatedor que defende o fim de quarentena em 3 canais da televisão. Na CNN, ele debateu com o Geraldo Alckmin, né, o tucano. Na Band, ele debateu com o petista Alexandre Padilha. Na Globo News, com o ex-ministro Mandetta e o petista Humberto Costa. E todos esses caras, citados agora por mim, são médicos. Enquanto os petistas, o tucano e o pefelista defenderam a ciência e as recomendações da OMS, o médico bolsonarista propagou mentiras, né, nacionalmente. E talvez há quem ache que o simples fato do Terra ser médico o legitima para o debate, mesmo que as suas análises se baseiem mais nas crenças dele do que na medicina, né? Mas em tempos de genocídio, gente, né, e assim, precisa ficar claro, estamos vivendo um tempo que é genocídio e contra a OMS, não me parece exagerado lembrar que Josef Mengele, né, o anjo da morte do Terceiro Reich alemão, na época nazista, também era um médico que se baseava mais em crenças do que na ciência ao realizar os seus experimentos lá com os prisioneiros nos campos de concentração, né? E aparecer em debate para defender uma ideia estapafúrdia e anticientífica é uma tática muito utilizada por lobistas mundo afora, né? Fica aqui uma dica do documentário O Mercado da Dúvida, né, que mostra a eficácia da principal tática dos negacionistas, né, a promoção de diversionismo em debates públicos que não existem dentro da comunidade científica. E hoje o Osmar Terra atua como um lobista informal do bolsonarismo na defesa do fim do isolamento social. Ele não se importa, né, de ser desmascarado por um debatedor sério, porque o objetivo dele ali é plantar dúvida. E quando a imprensa promove esse tipo de debate, ele não está dando espaço para o contraditório, mas para que as pessoas acreditem que não existe um consenso científico em favor das medidas de isolamento. Minutos depois dos debates, aparecem vídeos editados já, né, com os melhores momentos do Osmar Terra lacrando os debatedores, né, assim,
E aí, nossos parentes bolsonaristas já têm aquilo e já falam, putz, o Osmar Terra é foda, olha o que ele destruiu aqui, o Geraldo Alckmin. E quem não tem compromisso com a verdade dos fatos já entra com essa grande vantagem no debate, né? Gente séria faz análises criteriosas, balizadas pela ciência. Já esse diversionista fica bem à vontade, né, para impor sua retórica e tratar os fatos livremente. É plenamente possível vencer um debate sem ter razão, e aí isso é filosofia. Schopenhauer e Sócrates sempre disseram isso e alertaram a gente para isso. E só para finalizar, eu acho que o jornalismo está dando uma brecha para o triunfo da desinformação quando ele chama negacionista para participar de qualquer debate que for. Quando você coloca um defensor da ciência para debater com um bolsonarista, o bolsonarista já ganhou. Dessa forma, ao levar a mentira com status de opinião para a TV, o mau jornalismo contribui para que ele se dissemine. A gente sabe exatamente o que isso significa em tempos de pandemia, né? É morte. Vai morrer muita gente por conta disso. E esse lobby de genocídio precisa acabar o quanto antes. A gente tem um problema muito sério. A questão da comunidade científica afastada da comunidade civil é algo que a gente vai levar um tempo para reconstruir depois de tudo isso, no melhor dos cenários, assim. Realmente, o senso comum está confortavelmente escolhendo não levar em conta o que é o método científico. Isso é uma coisa que deveria estar sendo ensinado. Isso e como você verifica uma fonte, sabe? No momento em que, por exemplo, mais uma da minha casa, meu padrasto é bolsonarista e minha mãe apenas o acompanha. E essa semana eu percebi que ela não sabe, ela não tem noção do que é, de onde vêm as informações, o que é um monopólio do jornalismo, como que você pensa, quais são os interesses de quem está falando, porque isso é importante em todas as vezes que você está ouvindo qualquer pessoa, independente de, por exemplo, um médico que é só um médico, ele tem ali a opinião dele, ele pode estar trabalhando a interesses do governo, por exemplo. Diferente dele responder pela uma organização de medicina, sabe? Que é uma organização de médicos que concordam com aquele, de certa forma, líder que está disseminando aquela informação. Eu acho que isso é uma coisa que a TV aberta, pelo menos, não faz bem, assim. Tem muitos médicos, como não me lembro o nome daquela médica também. Yamaguchi. Exato. Ela também está bombando na TV aberta. Ela dá opiniões que ela não dá a fonte de onde ela tá falando aquilo, sabe? Ela só vai falando. Ela vai desenvolvendo ali o raciocínio dela. É fácil de passar credibilidade, exatamente o que você falou, Léo. Principalmente, é muito fácil ser simples, sabe? É muito fácil você não explicar e fazer sentido, infelizmente. Eu, como jornalista, eu estou aflito nos últimos tempos com essa relação, essa valorização desses debates, né, do grande debate, e aí para você gerar essa mobilização no Twitter dos dois lados, né? Porque nós da esquerda, o rapaz lá, o Miranda, né? Eu esqueci o nome, o que tá com o Caio Coppola agora, que a gente é o do nosso time, né? Ele é do nosso time. E aí, nossa, hoje ele jantou o Caio Coppola. Doutor Augusto, os seus argumentos são tão populistas, né, nessa linha da política fúnebre, que eu imagino que você seja em breve contratado pelos gabinetes ou do governador ou do prefeito. Nossa. Provavelmente será, né? Mas só se eles forem presos por corrupção. Quem trabalha com política é você, que já foi só se eles forem presos por corrupção. Afinal, ontem você estava se gabando de ter soltado acusados na Operação Lava Jato. Qualquer intenção política, Caio. Quem trabalha na política é você. Quem vai se candidatar, com certeza, é você. Esperem o Caio na próxima eleição. Olha só, temos um vidente aqui. Debatedores. Temos um vidente. Vamos esperar.
Monalisa, o que eu espero é que debatedores, um minuto. Debatedores. Jantou cedo, hein? Jantou-se, nossa, tá jantando esse horário, não sei o quê. Essa babaquice, né, de internet. E aí, do outro lado, o Caio Coppola falou um monte de bobagem, na minha visão um monte de bobagem, na visão de vocês um monte de bobagem, e aí as pessoas acabam acreditando porque parece debate. Eles estão falando, nossa, o Caio jantou o esquerdista, não sei o quê, o Caio jantou. E aí, cara, isso me deixa aflito. Outro dia, essa semana eu comecei a ver um vídeo dos dois e começou a me dar desespero. Porque eu falei, gente, isso não vai levar a lugar nenhum. Só vai gerar as pessoas... ele falou aquilo, ele jantou aquilo. E essa questão que o Léo trouxe é dar espaço igual. E aí parece, você que tá aí na sua casa, tire a sua conclusão. Ou você fica com a ciência, ou você não fica com a ciência, mas é tudo igual, porque é só uma questão de opinião. E não é só uma questão de opinião. E aqui não é uma questão também de achar que as pessoas não podem opinar. É sobre a importância de você saber, quando você é um veículo de comunicação, quando você está à frente, né, de um produto que vai informar, que as pessoas vão estar assistindo muitas vezes de peito aberto, né, pensando que aquilo é simplesmente um debate entre duas pessoas que cada um tem o seu lado de razão, eu não fico nem lá nem cá, e pro momento não é isso, né? Não é isso que se pede. Eu não lembro qual foi o episódio que eu destaquei aqui, com relação a um texto, né, de um filósofo na Folha, em que ele falava como o jornalismo deve agir nesses momentos, né? Como não tratar o discurso absurdo como, não, esse é o outro lado, né? Sempre o jornalismo ele preza pelo outro lado. Obviamente, mas é preciso dizer, apesar de todas as comprovações científicas que isso não é certo, fulano pensa dessa forma. É preciso deixar muito claro isso, e isso não tem ficado claro, ainda mais com esses grandes debates. Paulo, uma coisa que eu ouço muito, né, no debate sobre o jornalismo é que passou-se muito tempo ignorando o Bolsonaro. E aí agora o que está sendo feito é exatamente o contrário. Tudo que ele faz, todos os absurdos que ele fala são noticiados. Porque, enfim, ele é o presidente. Como que você vai não noticiar o presidente? O que você enxerga? Quais seriam as melhores práticas em relação a isso? Como que você não cala e nem dá palanque para doido? Eu acho que nesse caso do presidente é preciso deixar ele falando sozinho naquele cercadinho dele lá. Deixar ele falando sozinho para os seguidores dele e acho que talvez tentar não dar holofote para os absurdos, realmente, não dar holofote para os absurdos. Se ele falar sobre a questão da economia, pode falar ele falando da economia, mas eu acho que essa questão dos absurdos... eu acho que é preciso começar a ignorar o Bolsonaro, realmente. É preciso começar a ignorar. Sabe por quê? A gente precisa isolar bolsonarista. A gente precisa isolar bolsonarista. Tenho falado isso, né? Do mesmo jeito que você tem aí na sua casa questões, eu também tenho questões também com relação à minha família. É o que eu tenho falado. Não tá obedecendo, não tá tendo senso de coletividade? Isola! Larga sozinho num canto e que se resolva com os irmãos de igreja, com a turma do Zap Zap, entendeu? Isola, cara. A gente precisa isolar o bolsonarismo. Acabou. Pra mim é a única solução. E o impeachment, né? Por favor, Rodrigo Maia. Por favor. Sim, isolar e empichar, pronto. Todo mundo que não concordar com você é fascista? Não é a minha opinião. Não são lados. Nós não podemos validar, nós não podemos dar voz e validar o obscurantismo, o negacionismo e o revisionismo histórico. Eu acho que uma grande lição que a gente precisa tirar disso tudo, de tudo que está acontecendo, do papel da imprensa, do papel dos influenciadores, do papel dos comunicadores, é que obscurantistas e negacionistas precisam ser desmascarados. E acho que vale aqui a gente trazer uma matéria do Financial Times, né, um dos principais jornais de economia do mundo, né, sobre que eles fizeram uma matéria sobre o real brasileiro, né, em que eles indicam que o real é a moeda com o pior desempenho do mundo nesse ano. Os analistas e investidores alertam que ainda deve cair ainda mais. A maioria das moedas de mercados emergentes sofreu fortes impactos como resultado do surto
do coronavírus, com várias, incluindo a lira turca, atingindo níveis mínimos históricos. Mas o real ainda se destaca, né, com uma queda de 32% em relação ao dólar desde janeiro.